Olá a todos e todas, tudo bem? Meu nome é Vinícius Barroso e eu sou geógrafo e professor formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje a gente vai discutir industrialização e cultura do consumo aplicada à produção alimentar. A gente vai discutir por um viés geográfico, mas é para você aplicar isso na sua área. Tudo bem? Então, para começar, a gente vai discutir o básico. O que é estrutura fundiária? Bom, do latim, fundus significa fazenda, terreno, terra. Então, estrutura fundiária brasileira quer dizer a distribuição de terras no Brasil. E a gente sabe que é muito desigual. Tem muita terra na mão de poucos. Cerca de 1% dos proprietários detém aproximadamente 45% dessas terras. Essa divisão desigual tem origem lá nas capitanias hereditárias, que foi uma administração territorial da América Portuguesa, no Brasil colônia, em 1534. Lá se deram os primeiros latifúndios. Sempre que a gente falar sobre latifúndio, a gente está querendo dizer grande extensão de terra cultivável, tudo bem? Com o sistema econômico capitalista, essa concentração de terras vai aumentando muito, principalmente para a produção voltada à exportação, que é o caso aqui do Brasil. A gente tem esses exemplos lá no Nordeste com lavoura açucareira e aqui no Sudeste com produção de café. E para a gente ter uma noção como que as próprias leis legitimavam essa concentração, a gente tem o exemplo da Lei de Terras, de 1850. O que acontecia? O Brasil determinou que as terras devolutas, ou seja, aquelas terras que não eram utilizadas, seriam administradas pelo Estado. E caso algum proprietário quisesse adquirir essa terra, ele teria que pagar, beleza? O que acontece é, quem teria condições para comprar uma terra dessa? Geralmente, quem já tinha terra, quem já produzia nessas terras e tinha um capital para poder investir. A gente está falando de um Brasil de época escravista ainda. Então, em 1888, com a Lei Áurea, os escravos são libertos. E pode colocar muitas aspas quando eu falo libertos, porque a gente sabe que a escravidão permanece até hoje em certas regiões do Brasil. Olha, tem locais aqui no sul do Pará que você contrata um pistoleiro mais fácil do que você pega um táxi. Acaba que está devendo a dívida, não tem condições de pagar, o fazendeiro manda matar. E se sair da fazenda, manda matar também. E a gente sabe que eles foram deixados a Deus dará, sem condições nenhuma de sobreviver, quanto mais de comprar terras. Então o que a gente tem com isso é a manutenção dessa concentração de terra na mão de poucos, de quem sempre teve essas terras. E por que é importante a gente entender isso? Bom, na geografia, a gente tem um objeto, que é o espaço. Para entender esse espaço, a gente tem 4 categorias. Uma delas é o território. O território é o espaço delimitado, com suas fronteiras que não necessariamente precisam ser visíveis. E nesse território existe uma relação de poder. O que eu quero dizer com isso? Quem tem terra, tem poder. Quem tem mais terra, então tem mais poder. A injustiça começou quando o primeiro a se achar dono de uma terra demarcou. Nossas religiões nos separam desde cedo, protegendo terra fértil, fertilizamos o medo. O início da divisão, revolução agrícola, com o advento do Estado, Leviatã fascina. Isso também está ligado diretamente com a questão econômica, porque se eu tenho determinado território, é dele que eu provavelmente tiro a minha renda ou tiro o meu lucro. Nessa perspectiva, a gente consegue entender, por exemplo, os conflitos na favela, quando a polícia ou um outro grupo invade esse território de um determinado grupo. Da mesma forma, a gente pode pensar em países. Se um país entra dentro do território de outro país sem permissão, isso pode acabar resultando numa guerra. Da mesma forma acontece no campo. Os madeireiros invadindo as reservas indígenas ou movimentos sociais como o MST que invadem latifúndios em busca da reforma agrária. Vai haver conflito porque a gente está falando da relação de poder intrínseca ao território. Aí você me pergunta, por que os caras querem uma área tão grande? A resposta está em 2 palavras, produção e produtividade. Produção é o total, quanto determinado grupo produziu. Produtividade é a medida de desempenho. Com as tecnologias possíveis, com as técnicas necessárias e com a área que eu tenho, eu produzi o máximo que eu poderia? Então pensa comigo, quanto maior a área, maior a produtividade, e o resultado também tem de ser maior, então maior a produção. Então quanto mais terra eu tenho, maior a minha produção e produtividade, maior o meu lucro.
Deixa eu ver se eu entendi então. Se eu tenho grandes latifúndios no Brasil, com alta produtividade de alimento, então eu não tenho fome no Brasil? Não tenho? Ué, alguma coisa está errada. E se eu te falar que esse raciocínio tá certo, que a gente produz o suficiente para acabar com a fome no Brasil, por que a gente tem fome? E se além disso, eu te falar que a maior parte da comida que chega no prato do brasileiro não vem desses latifúndios, e sim das pequenas propriedades de agricultura familiar? É confuso, né? Mas calma aí que eu vou te explicar. Segundo Danilo Aguiar, pesquisador do Departamento de Economia do campus de Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos, existem cerca de 7,2 milhões de pessoas que sejam afetadas pelo problema da fome no Brasil. E por que isso acontece? Lembra que eu te falei que a nossa produção é voltada para a exportação? A gente chama isso de sistema agroexportador. Tudo que a gente produz aqui dentro dos nossos latifúndios são exportados para outros continentes. Então, isso é o exemplo do nosso gado bovino ou da nossa agricultura monocultura de soja. Além disso, a desigualdade social também atrapalha nesse quesito. Certos grupos de pessoas não conseguem consumir a comida que é ofertada no mercado devido ao seu preço. O desperdício no Brasil também é um fator muito importante para a fome. O Brasil desperdiça 26,3 milhões de toneladas de alimentos por ano. E no mundo não é muito diferente não. O mundo todo desperdiça cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimento por ano, cerca de 30% do total que é produzido. Então, quando você ouvir falas como essa aqui, milhares e milhares de brasileiros que ganham salário mínimo ou que não ganham nada e que, portanto, precisam comer comida com defensivo sim, porque é a única forma de se fazer o alimento mais barato. Se nós pudéssemos produzir orgânico para todo o Brasil e todo o mundo, nós íamos precisar de, no mínimo, nunca fiz essa conta, mas no mínimo 3 Brasis eu acho que nós precisaríamos ou 4, daí para mais, para produzir o mesmo tanto que produzimos hoje para os brasileiros e para exportar. Fique sim com a pulga atrás da orelha, pensando e tentando perceber qual é a intencionalidade desse tipo de fala. Porque nós produzimos o suficiente, sim. O problema não está na produção. O problema está no desperdício. O que é agronegócio? Fica atento que é nessa parte que vai entrar a questão da industrialização que está no nosso tema. O agronegócio é a junção de várias atividades que envolvem várias cadeias produtivas. E quando eu digo várias, são várias mesmo. Vai desde a microbiologia na produção de sementes transgênicas, na produção de agrotóxicos, vai na industrialização dos alimentos e até na comercialização desses. Então, é correto afirmar que o agronegócio atinge os 3 setores da economia: o primário, o secundário e o terciário. É no agronegócio que atuam as agroindústrias. Indústrias especializadas na transformação da matéria-prima. Muito diferente daquela lógica que a gente estudou de primeira revolução industrial, das indústrias urbanas, essas indústrias ficam no campo, justamente para facilitar o sistema de transformação e de retroalimentação desse próprio sistema, de modo a confundir o que é setor primário e secundário, por trabalhar tão junto de maneira tão intrínseca. Para que seja mais lucrativo, então o agronegócio geralmente opta por fazer a monocultura. E o que é isso? É o cultivo de uma só cultura. Então, por exemplo, se eu me destino a plantar soja, vou plantar só soja. Por que isso é mais lucrativo? Porque eu não preciso comprar uma série de insumos diferentes. Eu posso usar um tipo de insumo só. Eu posso plantar em um tipo de clima só. Eu não preciso me preocupar com várias pragas diferentes. Eu me preocupo somente com a soja. E a agricultura familiar? É praticamente o oposto. São pequenos territórios que a gente chama de minifundos. Não vai optar pela monocultura e sim pela policultura, que é o cultivo de várias culturas diferentes. Em vez de ter mão de obra especializada, altas tecnologias, tratores, geralmente vai ser a mão de obra da própria família atuando naquele território. A agricultura familiar pode ser de subsistência. O que é isso? O próprio produtor é o consumidor daquilo que produz.
Mas como o latifúndio ele exporta grande parte do que produz, cabe então à agricultura familiar suprir esse mercado interno brasileiro. Os agrotóxicos, ou defensores agrícolas, são substâncias químicas sintéticas utilizadas para matar pragas, insetos, bactérias e fungos. Isso garante uma maior produtividade. Pensa comigo, se eu consigo fazer com que pragas e outros insetos e até outros tipos de plantas deixem de matar minha produção, eu produzo bem mais. Se eu comparar dois territórios, um que cultiva orgânico e outro que usa esses tal defensores agrícolas, com certeza a produtividade de quem usa esses vai ser muito maior. Muito. A questão é, qual é o preço disso? Volume de mais de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos sendo utilizadas no país. Isso é um volume bastante grande e necessariamente acaba tendo uma possibilidade de contato da população com esse agrotóxico por várias vias. Então, tem o contato, que é um dos contatos principais, né, onde a gente tem o maior número de exposição, que é do trabalhador rural, onde a gente tem aí que a maior quantidade, né, de produção que a gente tem no país ainda é da agricultura familiar. Então, a gente vai ter uma estrutura aí que as pessoas, na maioria das vezes, não utilizam os EPIs de maneira adequada, por vezes conseguem ter acesso ao agrotóxico sem o receituário agronômico, correndo o risco de utilizar o agrotóxico ou de maneira indevida ou para uma cultura que não é indicada. Então a gente tem várias situações que possibilitam o contato aí dos trabalhadores, né, com o agrotóxico. Tanto que o Instituto Nacional de Câncer vem realizando diversas pesquisas e estudos sobre a relação direta do agrotóxico com o surgimento de graves problemas de saúde. Temos efeitos sobre o sistema nervoso central, né, que pode levar a neuropatias, a paralisias. Temos efeitos sobre o fígado, levando a hepatopatias, efeitos sobre o sistema reprodutivo. Muitos casos de aborto estão relacionados à exposição a agrotóxico, infertilidade masculina e feminina e também o nascimento de crianças com malformações congênitas. Além disso, nós temos o câncer também, que já tem associação indicando a exposição aos agrotóxicos e o desenvolvimento de leucemias, linfomas, câncer de próstata e câncer de mama. Jornal de Mato Grosso. O Ministério Público investiga os casos de intoxicação causados por agrotóxicos no município de Lucas do Rio Verde. As amostras foram colhidas de 62 mulheres atendidas pelo Programa de Saúde da Família de Lucas do Rio Verde, a 350 quilômetros de Cuiabá, e todas apresentaram pelo menos um tipo de agrotóxico. Além disso, em 85% dos casos, foram registrados traços de 2 ou mais tipos de defensivos no leite materno. Olha o veneno. Tá passando até em cima de nós agora. E tocou jogando em cima da água. Essa pergunta se estende também para os OGMs, que são os organismos geneticamente modificados. Esses organismos são manipulados geneticamente, de modo a favorecer as características desejadas. Essa alteração se dá através de engenharia genética no RNA e no DNA. Dentre os OGMs, nós temos os transgênicos, que são alimentos modificados geneticamente com alteração do código genético, mas com a peculiaridade de ter sido inseridos genes provenientes de outra espécie nessa. A intenção é, além de estética, fazer com que pragas e outros tipos de insetos não ataquem a plantação transgênica. A vantagem é, se você planta transgênico, não precisa de agrotóxico, pelo menos em tese. O perigo dos transgênicos é que você não sabe de fato o que você está consumindo. Então pode ser que você esteja comendo determinado alimento que possui genes de outros. De acordo com algumas pesquisas, além disso,
O consumo de transgênicos pode aumentar a resistência aos antibióticos, além de criar superpragas e superervas daninhas, porque com a resistência ao agrotóxico que é feita no transgênico, com exceção desse gene, pode ser que essas pragas também desenvolvam a mesma resistência. Segundo o artigo A Influência da Cultura do Consumo na Alimentação Humana, a Insustentabilidade do Consumo de Proteína Animal, Clarissa Guerra e Fabiana Cardoso afirmam que a prática de consumo alimentar não ocorre com o único intuito de subsistência, sendo voltado também ao suprimento dos anseios emocionais e psíquicos do indivíduo, sendo assim um fenômeno cultural, além de natural e biológico. Para Bauman, somos uma sociedade de consumidores, e o consumo é um modo de compartilhamento cultural, o que foi logicamente apropriado pela lógica do capital. Os anúncios publicitários são em si um sistema simbólico, com o objetivo de vender o produto que é anunciado. São colocados estilos de vidas ideais, como o clássico comercial de margarina. E também visões de mundo, sensações e emoções. Tudo colocado na propaganda é para te causar sensações. Não é à toa que a maior parte do segmento alimentício utiliza cor vermelha. Tá cercado, vamos ao alto, ou melhor, no bolso. Isso é um assalto, não é SMS, mas o que ouço 24 horas por dia. Privatizaram meu sonho, sem descanso no sono, sem espaço. Onde põe minha cabeça pra dormir, tá estampado o logo da Shell. E até minha praia viajar frezinhos da Vivo no céu. O melhor a se fazer é pensar por si, pesquisar sobre os alimentos que você consome e a cadeia produtiva que está envolvida. A lição que os transgênicos dão é que nem tudo aquilo que parece ser, na verdade é. Isso aí é para matar gente. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Me desculpa alguma coisa, é o primeiro vídeo que eu faço, então é complicado. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição caso vocês tenham dúvida. E se vocês puderem, fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau.